abrir nossas Bíblias, o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Todos acharam? Diz assim a palavra: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na graça do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança, e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o segredo do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Pode assentar. Irmãos, segundo a palavra de Deus, conforme os irmãos já conhecem bem o texto, segundo o que nós temos aprendido, nós sabemos que é um dever de cada um de nós cumprir o que nós lemos, principalmente quando se manda, quando é um mandamento. Aqui está o mandamento. Nós conhecemos os mandamentos do Senhor como aqueles 10 mandamentos, como, por exemplo, não matarás, não faça isso. Mas quando a palavra de Deus, pelos lábios dos apóstolos, diz: façais assim, não sejais assim, é mandamento do Senhor. Então, quando Paulo diz assim: no demais, irmãos meus, porque ele vem aconselhando a respeito das mulheres, das esposas, dos servos, dos filhos, não é? E, além dos conselhos que ele vem dando, no demais, ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí vem falando, não é, com detalhe, como fazer isso. Aí ele vem explicando: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então ele vem selecionando todo tipo de coisas que formam uma armadura: capacete, não é? Couraça, escudo, espada, calçar os pés, a preparação do evangelho. Ele faz uma comparação com um gladiador, não é? Na arena, todo armado com a sua armadura para lutar contra o adversário. Porque também o inimigo ele está armado. Para quem não sabe, o inimigo está bem armado. Eles se reúnem, eles se armam para verdadeiramente lutarem. Eles fazem planos. O inferno está sempre se reunindo, os demônios estão sempre se reunindo. Eles tiram ideia uns dos outros, eles têm comandante, eles têm aqueles superior a eles. Nós fazemos a mesma coisa, nós estamos num culto, não estamos, irmão, num culto? Mas nós não estamos aqui para brincar, nós estamos aqui para ouvir o que Deus vai falar. E Deus está falando. Agora, o que Deus quer? Nesta noite, hoje, nesta noite estamos reunindo, estamos fazendo uma reunião, estamos sentados numa mesa, tratando de como vencer os problemas que temos enfrentado. Então aqui está o conselho de Deus. Tome a armadura.
Veja que Paulo diz assim, ó, deixa eu ver aqui, essa palavra aqui, versículo 18, orando, além de fazer todas essas coisas, ele diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Suplicar, irmãos, são palavras que têm que vir de um sentimento comovido, súplica, suplicar ao Senhor. Vocês já viram no filme como aqueles plebeus, aquelas pessoas pequenas, iam diante do rei para suplicar o favor do rei. Eles se colocavam numa condição de muita humildade, e é assim que o Senhor quer que façamos, que nós venhamos colocar numa condição de humildade, suplicar, oração e súplica no Espírito Santo. Agora veja bem, vigiando nisto. Você lê essa palavra, vigiando nisto. Nisto o quê? É isso que me chamou a atenção. Vigiando nisto. Será que com a oração somente podemos vigiar? A armadura. Irmão Lu respondeu na frente do irmão. Irmão, você está atento, irmão. Vigiando nisto. O que é vigiar? Ih, rapaz, o negócio está fora do lugar. Opa, você vigiou. Você está tomando conta ali de uns animais, uns cachorros que estão ali dentro do canil. De repente, um mexeu com a patinha, abre o trinco. Você olhou e o cachorro vai fugir. Você foi lá e fechou. O que você estava fazendo? Você vigiou. Poxa, você não vigiou, hein? Você não guardou. Então, exatamente. Às vezes nós vamos aos pés do Senhor. Senhor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Senhor, por favor, tenha misericórdia, Senhor. Senhor. Aí o Senhor olha lá do céu, não vou te dar resposta nenhuma. Hoje à noite, lá no culto, eu vou abrir a boca do meu cérebro e vou falar o que você está fazendo de errado. Sabe o que está fazendo de errado? Você não está tomando armadura, você não está vigiando. Essa armadura aqui, os detalhes, né? Porque nós não temos que lutar contra a carne. Começa assim. Paulo está mostrando que nós devemos nos fortalecer espiritualmente e estar atento ao tipo de luta e combate que se levanta. Quando alguém começa a falar coisas estranhas, pessoas começam a se levantar contra você, você sabe muito bem que ela não está sozinha. Tem um espírito. Pode até ser irmão. Você já sabe que nós falamos a respeito de Pedro, quando ele tomou Jesus à parte, ali estava uma luta aí, pediu a Jesus para Jesus ter compaixão de si mesmo. Jesus sabia que quem estava ali junto com Pedro era o demônio. E ele disse para trás de mim, Satanás. Então, Jesus estava armado, porque a palavra que saiu dos lábios de Pedro não era a palavra de Deus. Era uma palavra de um demônio. Então está na vigilância. Hoje nós estávamos conversando com a irmã Miriam, que eu fui lá conversar com a maninha, e ela estava falando que estava ela e o irmão Zé, em determinado lugar, chegou uma mulher. Não, primeiro perguntaram para o irmão Zé que iam comer de peixe. Tem namorado que não sei o que lá. Aí a mulher veio com gracinha. Namorado acompanhado, namorada desacompanhada. Aí aquela gracinha. E aí fala, namorado com namorado ou namorado com namorado. Aí a irmã disse, sai daqui, Satanás, em nome de Jesus. A mulher passou de longe. A irmã estava na vigilância. Mas se o irmão acha engraçadinho, e conta também um troco da piadinha. Vigiou? Não vigiou, não. Às vezes o inimigo usa uma pessoa assim que vem com uma palavrinha engraçada, você dá um sorriso ou cai na graça, ou fala a mesma coisa. Não percebeu que o diabo te apanhou. Vocês já estiveram assim no ponto do ônibus, ou sei lá, até dentro do ônibus, como eu nas barcas, lá pensando em Deus, olhando para o mar, vendo as coisas, aí está lá, os homens, as mulheres, daqui a pouco começa, rapaz, você viu o que ela falou no jornal? Aquele indivíduo, safado, sem vergonha, né? Ele se governa, aí começa a puxar o sangue, aí você não vigia, entra na calúnia com ele contra uma pessoa que você nem conhece. Então, vigiar nisso, tomar armadura, tomar a espada é a palavra. Calçar os pés na preparação do Evangelho é estar calçado, é estar de pé nas boas novas. Se alguém te fala uma derrota, fala que você não vai conseguir, não. Eu espero uma morada do céu, eu espero as bênçãos de Deus, porque
fiel que tem prometido para nós, que Ele cuida de nós. Tudo isso é evangelho. É você estar calçado na palavra. Você pode ter a palavra, está lendo ela, mas não está calçado. Pode isso acontecer? Pode. E quando a gente se calça, é você ter resposta para as perguntas maliciosas que fazem para você. Isso está calçado. Se você não tiver resposta, Deus vai mostrar você num sonho nu, descalço. Não é? Então ele diz assim, ó, revestiu de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. Porque não temos, que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. São muitos, veja que está no plural, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, as hostes são turmas e mais turmas de demônios no meio das coisas, no meio do povo, no meio da igreja, lutando. Nós temos que lutar contra isso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Não é todo dia que o mal vem para nos atacar, mas tem dia que a coisa está carregada. Quando você acorda e sente já o ar carregado, saiba que certo, o diabo vai te tentar o dia todo. Se você não vigiar, você vai descarregar a tua ira, tua estátua em cima dos outros, sem perceber que é o demônio que está ali te atacando. Vocês pensam que eles não atacam, não, eles causam um mal-estar terrível. Será que vocês nunca fizeram isso? É só eu? Irmão, tem dias que o mal abre os olhos, aquele mal está pesado, aquela coisa estranha, aquela vontade de não falar com ninguém. Já houve casos, eu vou ser triste, o Espírito Santo gemendo através de mim por causa da situação de alguns irmãos. Ou o Senhor, muito triste, Deus já manifestou no meu coração a tristeza dele, por causa do pecado. Ele já fez isso comigo várias vezes. Uma vez eu estava lá no Rio, estava uma aflição terrível por causa da igreja, estava na casa da irmã Miriam. Eu estava sentindo mal-estar por causa da igreja, e eu falei, Senhor, está acontecendo alguma coisa. Irmãos, quando eu cheguei lá na casa da irmã Miriam, estava lá um negócio armado. Foi um grupo de gente de uma igreja tentando desfazer a mensagem e levar os irmãos para outra congregação. E eu lá no Rio estava numa aflição terrível, eu estava sentindo uma coisa tão forte, que eu estava sentindo uma agonia. Eu falei, Senhor, algo está acontecendo. Eu falei, Senhor, eu estava em espírito de oração. Irmão, sinceramente, eu fiquei em espírito de oração. E estava lá no trabalho, ansioso para passar o dia, que eu estava esperando alguns clientes, eu estava sentindo uma coisa ruim. Quando eu cheguei lá, na casa da irmã Miriam, era o dia de culto, o inimigo já tinha feito um monte de coisa. Mas os irmãos venceram pela palavra. Mas estava havendo um combate. Então o Espírito de Deus fez eu sentir algo dentro de mim pelas coisas que estavam acontecendo com os irmãos. É tremendo, irmãos. A gente tem essa experiência, a gente pensa assim, é coisa do pastor, os irmãos falam demais, não sei lá. Tem gente que ignora, até irmãos não ignoram, acha que nós estamos assim, pensando, imaginando coisa. A Bíblia diz que Jesus entrou em tamanha agonia. Aquilo ali era opressão maligna. Estavam os demônios ali querendo fazer ele desistir. Que seu suor tornou-se em grande gota de sangue. Então nós devemos estar armados, preparados, por quê? A qualquer momento, ou seja, aquele dia que você não esperava, é o dia mau. É o seu dia mau. Quem trabalha, de repente, vai encontrar com um cliente mal-humorado, mas é demônio. Mas tudo é o demônio, presta bem atenção que a palavra, nós não temos que lutar contra as pessoas. O que nós estamos falando aqui nesta noite, na nossa reunião de quartel, pode ser que amanhã de manhã começa um combate, ou hoje à noite ao chegar em casa. O que nós estamos tratando aqui nessa noite, na nossa reunião do nosso quartel, aqui do nosso pelotão, para vocês saírem armados daqui, é que você não tem que lutar contra as pessoas, mas os demônios das pessoas. Um dia uma pessoa debateu comigo. Não vou falar o nome da pessoa, para evitar problema, né? Mas se a gente fizer um voto ignorante, se a gente pedir perdão a Deus, Deus perdoa.
você sabe. Eu disse, não, a Bíblia não diz. Ignorante é que você falar fora. No caminho você já não é mais ignorante. Não, mas Deus perdoa. Eu disse, não perdoa, está escrito na palavra para que não haja pecado. Mas Deus perdoa. Aí começou a discutir. Aí teve uma hora que eu olhei para o lado e disse assim, sai daqui, Satanás, em nome de Jesus. A pessoa ficou assim, mas a boca fechou. O demônio estava ali. Mas não falei mais nada também. Me calei, não falei mais nada. Ele saiu. Depois eu deixei um clima assim, coisa e tal, mas foi passando o dia, coisa e tal, aquilo passou. Muitas e muitas vezes, irmãos, o demônio entra no assunto, se põe ao lado daquela pessoa fracote de mente, derrotada, ou pessoa que está cheia de problemas, e começa a rebater a palavra, começa a ir contra você. Tem um demônio. Então tem que ser repreendido o espírito. Quando Jesus falou, não falou diretamente para Pedro, mas falou para o demônio que estava ali. É claro que em determinadas situações, se você estiver no meio da sociedade aí, algumas pessoas poderão ignorar isso. Você pode falar baixinho também. Na hora eu falei bem alto, porque Deus me tocou, eu falei. Nós estudamos sobre mente, não estudamos? Nós vivemos combatendo com mensagens que atacam a nossa mente o dia todo. Tem dia que a coisa é assim, toda hora vem uma coisa da mente. É um pensamento de derrota, é um pensamento duvidoso. Será? Eu acho. Senhor, vai ser feita a tua vontade. E você tem que estar lembrando da palavra. Se o irmão ou irmã estiver calçado, você tem palavra. Mas se você não está meditando na palavra, você não vai ter palavra para você falar. Mas você vai ficar calado. E a mente perturbando. Porque nem sempre, quando nos calamos, é uma bênção. Às vezes nos calamos porque esquecemos da palavra. Ficamos sem uma mensagem. Ficamos sem condição de pegar a espada para agir. Irmãos, se vocês forem em prática o falar, o responder dentro das Escrituras, o demônio nas pessoas, ou perto das pessoas, dentro das pessoas, eles se sentem furados, atacados, realmente, eles se sentem queimados de verdade. Eles são espíritos. A palavra que vocês lêem, que são letras, tá? Vocês estão lendo de letras. Mas quando os irmãos falam na unção de Deus, elas são transformadas num poder, irmãos, numa bomba atômica contra eles. Vocês não têm ideia. É por isso que ele enfraquece o irmão para vocês não terem essa graça de amar a palavra. A maioria das igrejas não praticam amar a palavra. Diz que ama Jesus, que ama Deus. Mentira! Mentira! Ninguém pode amar a Jesus se não amar a palavra. Irmãos, só podemos amar ao Senhor se nós amarmos isso aqui. Para mim isso aqui é meu ouro, minha pedra preciosa, irmão. Foi mergulhando e ouvindo a palavra que eu encontrei muitas coisas que Deus me trouxe até aqui. A palavra, viver na palavra, falar segundo a palavra. Eu evito o máximo falar coisas fora da palavra. Eu evito o máximo, não sou perfeito. De vez em quando a gente não consegue se meditar bem, né? Mas eu tenho pedido muito ao Senhor modifica o meu linguajar. Eu quero melhor. Eu não julgo que eu haja alcançado. Mas, irmãos, eu peço ao Senhor que eu venha melhorar. Porque eu sou ruim, não, é porque eu ainda não alcancei a perfeição. Vocês alcançaram? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos. Outra coisa, a Leila falou uma coisa, lisonja. Aquele que lisonjeia o seu próximo. Mas tem gente que gosta de ser lisonjeado e esquece o versículo. Como é que fica? Descalço. Está com a espada na bainha. Se alguém te der qualquer elogio, diga, olha, foi o Senhor que fez comigo. Ele que me instruiu, Ele que me ensinou. Hoje eu estava mostrando para o Gustavo. Gustavo, olha aqui. Gustavo é um serralheiro de mão cheia. Eu sou feliz. Olha, Gustavo, como é que Deus me ensinou para segurar essa barriga? Bom, eu botei 2 rimas assim, né? E rapaz, essa aqui é bom mesmo. Depois foi o Senhor que me ensinou. Hoje eu tinha que trabalhar sozinho, né? E aí eu estava segurando para o Israel, né? 2 para segurar, para ficar certinho, bonitinho. Mas, Senhor, tem que ter um jeito. Aí Deus, um imã, segura com um imã. Né? Foi um imã aqui na peça metálica, a barrinha que está aqui.
escola, até o máximo, todo mundo aprende. Mas quem ensinou? Foi o Senhor. Eu fui o privilegiado primeiro, né? De repente tem outros que já receberam a bênção também. Mas vem de Deus. Se vier dar elogio, o Senhor fez. Eu orei muito para que o Senhor me desse sabedoria. Eu falei, Senhor, gostaria que o Senhor me revelasse, mostrasse uma maneira de fazer uma gradinha bonitinha aqui para a nossa congregaçãozinha, para que quando a gente sair daqui, o povo saber que nós não éramos relaxados, éramos caprichosos. Aí veio aquela imaginação, comecei a dizer no computador, porque assim, eu oro, claro, eu vou praticar, o Espírito Santo começa a mexer na mão, dá ideia, vai vindo, aí saiu aquela bênção ali. Aí quando estava no papel, estava lá no computador, até mandei para o Gustavo, para ele imprimir para mim, eu disse, Senhor, para que eu vou fazer? Está muito difícil, vai me dar muito trabalho. Acho que isso não é de Deus, não. E o Senhor falou comigo, Senhor, você vai dar muito trabalho. Eu vi uma dificuldade mais imensa no meu caminho. Mas era o diabo que não queria. O diabo não quer que a gente faça as coisas, não vou dizer assim, suntuosas, mas direitinha, bonitinha, agradável. Ele não quer. Ele não quer limpeza na sua casa, ele quer que você fique com a sua casa suja, mal arrumada, porque o Senhor não se agrada disso. Nós temos o Espírito Santo, nós temos santidade. Ele não quer. O Senhor quer que as coisas fiquem limpas. Deus gosta das coisas limpas. Teve uma pessoa que Deus mandou ajeitar a casa, limpar a casa, que recebeu uma visita. Ele revelou para uma irmã, isso é um testemunho. Aí ela arrumou a casa, esperou a visita aparecer. Eu disse assim, eu já estive na sua casa. Depois que ela estava limpa, eu pude entrar. Ele vai até lá na lama para uma pessoa, mas nós que conhecemos a palavra, o Senhor quer ordem e decência. Em tudo. Isso é vigilância. Os demônios gostam de sujeira, coisas que não prestam, mas o Senhor, Ele quer que nós sejamos atentos, vigiar. Vigiai nisto. Essa palavra me chamou muita atenção. Vigiai nisto. Porque a gente pensa que vigiar é ficar olhando com os olhos. Não, nós temos que olhar com o Espírito. Olhar com a mente. Ter visão de águia. Ir além. Porque a Leila teve esse sonho, ela já entendeu. Repreenda. A palavra, olha o que está escrito a palavra. Aquele que lisonjeia o seu próximo, arma-lhe um laço. É verdade. Quando você vê pessoas rindo muito para você, se engabelando, cuidado. Não seja bobo e tolo ou tola. Não seja aquelas mulheres que adoram elogio, todas sentimentais. Para com isso. Uma palavrinha, de vez em quando a pessoa te fala assim, olha, foi muito bom, mas ficar demais em cima de você, com certeza está querendo outra coisa. As mocinhas caem na mão de muitos homens por causa disso, por causa de lisonjas. Se estivesse armada e calçada na palavra, não estaria caindo na mão de qualquer homem aí, garotões por aí. Estaríamos firmes. Porque um homem de Deus, ele vai analisar, ele não vai chegar assim, e aí, um papinho, conversa fiada, e ficar profetizando mentirinha para poder segurar a princesa encantada. Homem de Deus e mulher de Deus, eles procuram estar dentro da palavra, e a bênção de Deus só está assim. Aí em Provérbios, por exemplo, diz, né? Do Senhor vem a mulher prudente. De Deus. Então de Deus vem as coisas boas, vem as coisas corretas, vem as coisas certas. Mas o inimigo está sempre lutando. Então, quando sentir o dia que é mal, ou você percebe que muitas coisas estão começando a te infernizar, lembra dessa escritura, a armadura de Deus. Vigia nisto, fique atento, fique espírito de oração. Há momentos que você tem que sair por aí orando. Há momentos que tem que acordar já orando, já falando. Tem que estar todo instante orando e clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor. Tem dia que você vai estar o dia todo suplicando ao Senhor, porque o inferno se levantou para te dizer, fazer você pecar. É isso mesmo, meus irmãos. Tem dia que você acorda alegre, louvando ao Senhor, aquele dia Deus está te dando uma folga. É dia de você adorar, louvar, agradecer. Mas tem dia que já o inimigo entrou no campo e ele está armado, ele está bem armado. E esse dia é o dia mau. Esse dia você tem que lembrar dessa palavra. Irmão, não sai daqui ouvindo esquecido, por favor. Vamos combater com garra. Se amanhã de manhã, por exemplo, você levanta, já sentiu o clima ruim, vai para o joelho. Começa a combater em oração. E
claro, começa a entrar na obediência. Tudo que for coisa errada, desvia. Porque o dia que a peleja está estranha, que o inimigo está se levantando, você tem que se colocar mais em obediência, mais em santidade, mais em oração, mais em súplica, redobrar. Vigiar nisso, com oração e súplica. Vigiar nisso. Vista isso aqui. Só oração não basta. Por quê? Lembra o que está escrito lá em Provérbios? Quem lembra? Não lembram? O que desvia os seus ouvidos de atender, e ouvir está no sentido de atender, de obedecer, de ouvir a lei, até a sua oração ser abominável. Imagina Deus ter a tua oração como uma coisa abominável, porque você ora, e você não quer colocar em prática as coisas que Deus te manda. Imagina, você fazer uma oração, até com sentimento, e Deus vê aquilo ali como uma coisa abominável. Você sabe o que é uma coisa abominável? É como você vai sentar, por exemplo, desculpa, mas eu vou falar bem assim para vocês entenderem o que é uma coisa abominável. A palavra abominável é uma coisa extremamente detestável, nojenta. Talvez vocês não saibam o sentido de certas palavras, quando a gente lê aqui para vocês. Mas às vezes é necessário nós falarmos a comparação, para vocês terem uma ideia. É como você, por exemplo, os seus irmãos, por exemplo, vão jantar ou almoçar, e na mesa tiver fezes que alguém coloca junto com a comida ali perto ali. E você olhar aquilo, detestar, não querer comer mais nada. Então, quando existe uma rebeldia que a pessoa não quer obedecer, aquela comida gostosa, que era oração, licença, torna-se uma coisa abominável. Deus não quer saber. Ele que considera assim. Deus considera determinados pecados e mostra para muitos irmãos como a pessoa vê de outra forma, em sonhos, a situação. A irmã nos sonhou, muitos irmãos, juntamente com a torre de televisão, numa lama podre, mal cheirosa e fedorenta, é a maneira de como Deus vê quando as pessoas, os crentes, estão diante da televisão se deleitando com certos artistas de televisão. Janaína uma vez sonhou, que ela estava andando com aquela Angélica. E a Angélica estava levando a Janaína para mostrar a casa da Angélica, né? As duas, a Janaína seguiam. Aí ela passou para a igreja, o pastor eu quero falar com você, a Janaína, comigo é. E a outra foi, né? A Angélica foi para casa imunda e suja, né? Aí entrou, estava esperando a Janaína. Aí a Janaína, aí o moço falou, olha, você está caminhando com o diabo, vivendo com o diabo. Há outras coisas que Deus queria usar com dom da palavra, a revelação. Ela ficou assim, aí não prosseguiu, voltou de trás para falar para a mãe. Encontrou com a irmã do sonho, encontrou com a irmã Socorro. No caminho, a irmã Socorro disse assim, olha, vamos falar com o pastor Edivaldo, com o irmão Edivaldo. Aí ela acordou. Aí chegou no sábado, vieram falar comigo, eu não entendi nada na hora, né? Pensei em outras coisas, de repente me veio na minha mente a palavra televisão. Então Deus mostra no sonho como ele vê, como é na realidade no sentido espiritual. Se você sonhar numa situação assim, por exemplo, nu, completamente nu, é a forma que Deus te vê. Quando você está fora da palavra. É exatamente como Deus te vê. Por que no Apocalipse isso está escrito? Guarda as suas vestiduras, para que quando eu vier, eu não te encontre nu. Claro, a palavra é uma espada dos dois filhos, tanto na carne quanto espiritualmente. Mais espiritualmente é ainda pior. Então, se você não estiver vestido de Jesus, vivendo uma vida de acordo com a palavra, aos olhos do Senhor, você está completamente nu. Mas quando você se importa com a fé, se importa com a palavra, se importa em calçar, se preparar na palavra, em praticar a justiça, que é a couraça da justiça, né? Cingir é a faixa, que é o cinturão, né? Cingir o lombo com entendimento, procurar entender a vontade de Deus. Tudo isso, Deus vê você armado, vê você todo vestido. É muito maravilhoso essas coisas. Agora, eu estou falando para os irmãos a forma como Deus vê. Adultério. É muito escandaloso um homem ou uma mulher trair seu cônjuge, varão ou varoa. Mas ficamos arrasados, é um mau testemunho, é uma difamação horrível, é um escândalo. Mas o pior adultério é o que Deus vê toda hora e todo dia.
quando os crentes estão se relacionando com o diabo no mundo, deitados na cama com ele. Por isso que Tiago diz, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Tiago, pelo Espírito, chama de adúlteros e adúlteras. Adultério. Lá no Velho Testamento, no livro de Ezequiel, irmãos, eu não vou dizer aqui, mas Deus comparou Jerusalém, Judá e Jerusalém, como duas irmãs meretrizes, que elas buscavam homens de grande carne, de grande membro, entenderam? Eu disse para lá. Está escrito assim, você pode ir na Bíblia de vocês, de grande carne, cujo fluxo, precisa falar o que é como fluxo de cavalo, a forma de como Deus via o pecado do povo dele em relação aos vizinhos. As nações ímpias era como homens talentosos, corpulentos, grandes, e diz que eram homens de grande desmembro como de cavalo. Assim que aconteceu. Está aqui. É a forma de como Deus vê o pecado. Por isso, irmão, que a condenação é justa. Porque muitas vezes nós só vemos pecado daquilo que o olho vê. Mas Deus não vê como vê o homem. Porque o homem vê o que está diante dos seus olhos. Ele olha para o coração. Vou dizer uma coisa para vocês. As coisas visíveis aqui, elas são temporais. Mas as invisíveis são eternas. Quando nós transgredimos, eu usei uma expressão aqui outro dia no estudo, que o pecado é como uma fábrica. Fabrica morte. Quando você começa uma transgressão, ela se transforma em morte. E essa morte contamina a sua alma. Então ela fica num estado horrível aos olhos de Deus. E precisamos então nos armar, nos proteger, para que possamos lutar. Porque às vezes, irmãos, o inimigo, ele se levanta e nós nos sentimos às vezes derrotados, entristecidos, ao ponto de sentir desistência, sentir desânimo, sentir um monte de coisa, ficar em casa, não querer ir ao culto. Isso tudo é falta de armadura. Não se armou, não se calçou, não tomou a espada do Espírito, não suplicou, não deu graça, não louvou, não adorou, não buscou. Porque quando você está enfraquecido, não se escora completamente nos outros, não. Use a arma. Paulo está falando aqui para os irmãos, os demais irmãos, plural, irmãos meus. Cada um põe a sua armadura. Vamos juntos. A gente ora uns pelos outros. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Amém? Porque Deus, irmãos, Ele vê uma peleja. Ou vai se levantar, o que seja já em ação. Inimigo contra a igreja. Eles lutam mesmo. É mais real do que a vida que nós levamos. Essa vida que nós levamos é mentira. É irreal. Agora, a vida espiritual que nós levamos, essa é real. E Deus vê esse combate. Quando nós estamos muito interessados nas coisas da vida, estamos muito desarmados. E às vezes faltamos a vigilância. Devemos agir com as coisas dessa vida, mas estar de olho em tudo, atento. Irmão, quando eu falo assim, não quer dizer que você vai viver igual um robô, olhando. Não, viver uma vida em paz com Deus. Mas, como eu disse aqui anteriormente, sentiu o clima pesado, o dia mau chegou, se arma. Não leva o dia como você levou ontem, mas foi uma benção, foi feriado para você, foi feriado assim, quer dizer, você não teve tanto combate. Hoje já é combate. Igual uma guerra. Tem dia que o soldado tem tiro para lá, tiro para cá, um se fere, daqui a pouco, aí vem a noite, o inimigo se retira, aí vão curar dos feridos, outros vão descansar, vão comer. Mas na vigilância, se parecer o inimigo, vamos todo mundo junto. Mas daqui a pouco, passa uma semana, um mês, o inimigo vem chegando novamente, o pessoal se abre, vai para o combate. É assim. Vivemos uma vida assim. Por isso que constantemente devemos recorrer à Escritura e fazer uma análise como é que eu estou. Você pode ter um dia muito ruim, muito mal, e se sair mal por não ter vigiado tomando a armadura de Deus.
vocês sabem, um soldado não está todo dia com o fuzil na mão, ou aqueles gladiadores não ficavam o tempo todo com a armadura. Mas, em certo momento, eles vestiam e iam para a arena se degradearem, né? Vamos dizer assim, que se matavam. Né? E acontece que nós também, há dias que precisamos estar mais atentos à palavra, se grudar mais nela, para o inimigo não te apanhar, porque eles não brincam não. Então, se Deus deu essa palavra, o Senhor está falando para você nessa noite, te arma, toma armadura, fique firme. O que Paulo diz aqui? Havendo feito tudo, havendo, versículo 13, não é? Feito tudo, ficar firme. Firmes. Depois você quiser escrito, fica firme. Não se mova, não deixe ninguém tirar da sua cabeça o seu propósito com Deus. Fica firme. Deus está no comando. Ele proverá. Falei que Abraão recebeu um comando pesado. Abraão recebeu um comando que eu vou te contar, olha irmão, não faço não. Mas Abraão foi firme. Ele se armou, preparou tudo, firme. Ainda para ficar mais pesado, a bênção dele, que ele tinha na época da velhice, disse, pai, a lenha, fogo, machado, cutelo, e o cordeiro, pai? Só voltou o pai falar, meu filho, que essa pergunta? Mas o pai firme disse, Deus proverá. A Bíblia diz que Abraão estava tão certo que ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho depois de morrer. Esse foi fácil não, irmão. Vou contar coisa para os irmãos, hein? Deus assim conceda a cada um de nós essa graça de nós podermos crer na impossibilidade das nossas vidas. Porque Deus, Ele sempre proverá. Sempre proverá. Amém, irmãos?